Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. A gente vai ter aqui mais uma aula gravada, tá certo? O assunto da aula de hoje será propriedades coligativas, né? Um dos tópicos iniciais para a área da química conhecida como fisicoquímica, né? Que dá uma continuidade direta ao assunto da nossa aula passada, que eram as soluções. Então, o que são as propriedades coligativas, para começar? Essas propriedades, como vocês conseguem ver, elas são propriedades oriundas da adição de um soluto não volátil a um líquido. O que é um soluto não volátil? É um soluto que não muda de estado físico com facilidade, né? Ele não é volátil. Ser volátil significa mudar de estado físico. Mais precisamente, é associado à evaporação. Então, um soluto volátil é um soluto que evapora fácil. Um soluto não volátil é um soluto que não evapora fácil. Tome o álcool como exemplo. Uma garrafa de álcool deixada ao ambiente, aberta, irá evaporar dentro de poucos minutos. Uma garrafa de gasolina também, não é? Mas uma garrafa de água, por exemplo, vai demorar bastante para ela evaporar, mesmo que a gente deixe ela aberta no ambiente. Se a gente deixar o álcool exposto ao sol, aí é que ele evapora rápido mesmo. O que é que isso nos diz? Que o álcool é uma substância mais volátil do que a água. O sal de cozinha, por exemplo, é uma substância volátil? De forma alguma. O sal de cozinha ele precisa atingir temperaturas enormes para evaporar. Portanto, ele não é volátil. Então, a gente diz que ele é fixo. As propriedades coligativas elas são 4. Tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. Estudaremos as 4 de forma individual para poder entender melhor cada uma delas, mas é preciso saber que elas ocorrem de forma simultânea ao adicionarmos o soluto não volátil a esse determinado líquido. Ou seja, adicionar uma certa quantidade de sal de cozinha em um recipiente com água vai dar àquela água, àquela solução, as seguintes propriedades: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmoscopia. As 4 ao mesmo tempo. Ok? E a intensidade dessas propriedades vai depender da concentração do soluto, da quantidade de soluto dissolvida naquele líquido, e não da natureza do soluto. A diferença é que a espécie de soluto não importa tanto para a gente, o que importa realmente é a quantidade dele que a gente coloca. Certo? A primeira propriedade que nós vamos estudar, então, é a tonoscopia. Tonoscopia é o abaixamento da pressão máxima de vapor de um líquido. E essa tonoscopia, ela vai causar esse abaixamento porque menos vapor vai ser formado a partir daquele líquido. Menos vapor resulta numa PMV, pressão máxima de vapor, menor. Mas vamos explicar melhor o que é essa pressão máxima de vapor. Um líquido que está contido em um recipiente, ele vai ter uma propriedade de evaporação natural. Uma quantidade de água dentro de uma garrafa fechada. Aquela água ali irá evaporar dentro daquele recipiente, mas não toda. Essa é a grande questão. Ela não vai evaporar por completo. Ela só vai evaporar numa quantidade pequena. Essa quantidade que irá evaporar, ela tem um limite, tá certo? Ela vai gradativamente evaporando, a água gradativamente evapora até atingir uma quantidade máxima. Essa quantidade máxima de vapor irá se chocar contra as paredes do recipiente. E como nós bem sabemos, a pressão que um gás exerce dentro de um recipiente
é justamente dada pela força com que as moléculas desse gás atingem a área interna do recipiente. Então, a força máxima gerada por esse vapor, a pressão máxima gerada por esse vapor, vai vir quando o máximo de vapor se evaporar. Quando esse máximo de vapor for atingido, a pressão máxima também vai ser atingida. Por isso que ter menos vapor vai gerar uma pressão menor. E a tonoscopia serve justamente para isso. Ela baixa a pressão máxima de vapor porque ela faz com que menos água evapore. Ok? Aqui nós temos duas imagens. O recipiente, nessa primeira imagem aqui, ele está aberto. O recipiente aberto, você não tem controle da evaporação. Ela vai acontecer, só precisa passar o tempo certo. E, quando esse tempo se passar, toda essa água vai ter evaporado. Mas com o recipiente fechado, a evaporação é contida. Só uma certa quantidade de moléculas de água que vai evaporar. E essa quantidade vai se chocar consigo mesma e com as paredes do recipiente, provocando uma pressão. Logo, quanto mais moléculas de água tiverem evaporado, maior vai ser essa pressão. Mas a tonoscopia faz com que menos água evapore, portanto, uma pressão final menor. E aqui é uma equação de equilíbrio químico, um assunto que nós ainda veremos. Ele nos mostra que a velocidade com que a água líquida se torna vapor é igual à velocidade com que o vapor d'água volta a ser líquido. Por quê? O sistema observado nesse recipiente fechado, ele diz o seguinte: quando uma molécula de água líquida for evaporar, uma vez que a pressão máxima de vapor foi atingida, para que essa molécula líquida evapore, uma dessas gasosas precisa voltar a ser líquida. Então, só vai sair uma molécula líquida para o gás quando uma do gás voltar para a líquida. Isso é um estado de equilíbrio físico, dinâmico. Por que físico? Porque é um estado físico da matéria, é uma transformação física. Mudar estado é transformação física. E por que dinâmico? Porque está sempre acontecendo, está sempre se movendo. Tem sempre uma molécula de água evaporando para que uma molécula de gás condense. Tem sempre uma molécula de gás condensando para uma de água evaporar. Então está o tempo inteiro ocorrendo essa troca. Por isso que é algo dinâmico. Ok? Esse dinamismo confere o título de equilíbrio físico dinâmico. Ok? E aqui observe que é um gráfico que relaciona a pressão e a temperatura. Né? A temperatura, conforme o passar do tempo, a pressão de vapor do líquido também aumenta. Veja que você aumentar a temperatura promove um aumento na pressão de vapor do líquido. Mas como é que eu diminuo essa pressão? Ora, ou eu diminuo a temperatura, ou eu adiciono o soluto não volátil. Veja que a curva vermelha constata o líquido puro, água pura, enquanto a curva verde constata o líquido mais um soluto não volátil. Pode ser água mais sal. O que acontece aqui? Aqui, para valores de temperatura iguais, você tem uma pressão menor. Veja, no valor T de temperatura, para o líquido puro, a pressão máxima era P0. E para o líquido misturado com o soluto, você tem a mesma temperatura, uma pressão menor. Tá bem? Então, tudo aqui constatado. Agora vejamos a ebulioscopia. Nesse caso, é o aumento da temperatura de ebulição do líquido. O soluto que se dissolveu naquele líquido vai interagir com as moléculas de solvente, geralmente a água, e dificultar a mudança do estado físico para vapor. A água vai evaporar,
A água vai evaporar, a água vai ferver, a água que está na panela. Joga sal. Quando você adiciona sal em água fervendo, claro, tudo depende da quantidade do sal. O que acontece com aquela água? Ela vai, ó, parar de evaporar. Por que ela vai parar de evaporar? Porque a temperatura de ebulição daquele líquido irá aumentar. Suponha que a água evapore a 100 graus Celsius no ambiente em que você está. Ambiente de pressão atmosférica igual a 1. Muito bem. Você coloca essa água para ferver, à medida que o tempo passa, a água atinge 100 graus Celsius. Quando a água está prestes a evaporar, você adiciona uma tacada de sal. E aí a pressão, e aí a temperatura de ebulição dessa água vai subir para, por exemplo, 105 graus Celsius. Ora, se ela agora tem 105 graus Celsius de ponto de ebulição, então aquecê-la a 100 graus Celsius não é mais o bastante para evaporar. Por isso que adicionar o sal ao soluto, ao solvente não volátil, né? A água vai fazer com que ela segure esse estado físico, ela se mantenha mais tempo no líquido, tá certo? Então, aqui a gente tem, mais uma vez, outro gráfico aqui, bem parecido com o anterior, por relacionar pressão e temperatura. Mas veja que agora ele está mostrando temperatura de ebulição, tá? A temperatura de ebulição, ao adicionarmos um soluto ao líquido puro, ela aumenta, tá certo? Então, antes a temperatura de ebulição se localizava aqui, T0. Depois que você adicionou o líquido puro, ou depois que você adicionou o soluto ao líquido puro, a temperatura de ebulição se deslocou aqui para a direita e atingiu um valor maior do que o inicial.